Na segunda metade do século XIX, surgiu um novo movimento artístico resultado da reunião das mais variadas tendências, as ideias da industrialização. O movimento das artes e ofícios, influenciado pelas ideias de um jovem sociólogo e arquiteto inglês, William Morris, a arte oriental, que penetrava na Europa por causa do neocolonialismo, as artes decorativas e as iluminuras medievais. O movimento difundiu-se pela Europa, tendo várias designações nos diversos países onde ocorreu. Arte Nouveau, na França, Jugendstil, na Alemanha, Stile Floreale, na Itália, Modern Style, Style Liberty ou New Art, na Inglaterra. Houve uma corrente também nas chamadas artes aplicadas, ou seja, a produção de objetos para o uso cotidiano, com a decoração de interiores em grande difusão nos Estados Unidos. O Art Nouveau, ou Arte Nova, foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX na Bélgica, fora do contexto em que normalmente surgem as vanguardas artísticas. Vigorou entre 1880 e 1920, aproximadamente. Existia na sociedade em geral o desejo de buscar um estilo que refletisse e acompanhasse as inovações da sociedade industrial. A segunda metade do século XIX marcou uma mudança estética nas artes. A inspiração na antiguidade vigorava desde o século XV e as fórmulas baseadas no Renascimento começam a dissipar-se, dando lugar à arte nova, que se opunha ao historicismo e tinha como tônica de seu discurso a originalidade, a qualidade e a volta ao artesanato. A sociedade aceitou novos objetos, móveis, anúncios, tecidos, roupas, joias e acessórios, criados a partir de outras fontes, curvas assimétricas, formas botânicas, angulares, além dos motivos florais. O Art Nouveau era facilmente reconhecível pelas linhas graciosas, exageradas e espiraladas, traços alongados formando arabescos e entrelaçamentos de folhagens e flores, e graças a isso ficou conhecido também como estilo floral. Na arquitetura, manteve-se a tendência decorativista, possuindo como principal mérito a compreensão de que com o ferro e o vidro era possível criar novas formas. Com isso, deu-se origem também à pesquisa em direções diversas da arte de construir. Esse movimento apoiou-se no primitivismo e integrou a arquitetura com a pintura e a escultura. Principais características da Arte Nouveau. Ela tinha, uma exuberância decorativa, formas ondulares e elegantes. Era industrial. Ela quebra aqui a autoridade das formas clássico-histórica. A arquitetura do século XVIII e XIX foi de revivência. Temos novos materiais e tecnologias que favorecem essa ruptura radical. Formatos de folhagens e contornos sinuosos usados a exaustão, principalmente o formato do lírio aquático, orientado basicamente para o design. A decoração torna-se elaborada e exótica, às vezes mórbida. O senso ascendente entrelaçado e sugere o mover das árvores e das chamas, com influências das gravuras japonesas, do barroco e do rococó francês. Foi usado com a máxima eficiência na arquitetura de Antônio Gaudí, do belga Victor Horta, além de aparecer em designs de interior por todo o período em geral. Na Espanha, se destaca a Casa Milá, de Antônio Gaudí.
Pela ausência de linhas retas e planas, a construção parece moldada por algum material mole que depois seca. E as aberturas arredondadas sem simetria dão a sensação de algo gasto pela erosão. O belga Henri van de Velde foi um dos maiores expoentes da arquitetura da Arte Nouveau e pioneiro da Bauhaus. Alfons Mucha foi símbolo da Arte Nouveau em Praga e República Tcheca. Hector Guimard, autor da edícula da estação do metrô Porta Dauphine, em Paris, o local onde a Arte Nouveau foi mais elegante foi na Escócia, gente, em uma escola de Glasgow, principalmente pelo trabalho do arquiteto Mackintosh. A linha tinha um caráter decorativo e linear, tensa e elegante, onde era desenvolvida uma ornamentação simbólica independente da função estrutural do objeto. O pintor Gustav Klimt interpretou de maneira própria a Arte Nouveau em seus quadros. Outros artistas importantes, talentos já citados, foram Aubrey Beardsley, René Lalique, Charles René, Louis Comfort Tiffany. O Palau de la Música Orfeó Catalã, em Barcelona, é um teatro maravilhoso em estilo Arte Nouveau, projetado por Louis Dominique e Montaigne, um dos maiores representantes do modernismo na Catalunha. Os vitrais do teto, as colunas estampadas do terraço, os detalhes que resumem a suntuosidade desse movimento artístico. A luta entre engenheiros e arquitetos terminou por volta de 1890, com o nascimento do chamado Arte Nouveau. Este movimento, que pregava uma absoluta independência dos estilos históricos, impulsionou em toda a Europa uma arte à base de linhas curvas e sinuosas, localizadas no solo, na arquitetura, na decoração e no desenho de pequenos objetos. William Morris, na Inglaterra, havia lançado os alicerces para o ressurgimento do artesanato como arte nobre. Esse ideal frutificou com Henri van de Velde, Rankin e Victor Horta, principalmente na Bélgica. A Casa Solvay, a Casa Tassel, na Maison du People, demolida em 1966. Obras de Horta são exemplos deste estilo que, na França, teve como representante Hector Guimard, autor das estações do metrô de Paris, e na Itália apresentou o chamado estilo Liberty. Na Áustria, Otto Wagner e Obrick criaram um movimento chamado de secessão, inspirando-se um pouco no barroco tradicional do país. Na Espanha, especialmente na Catalunha, Louis Dominique e Montaigne e Joseph Puig e Cadar Fauch criaram uma versão especial do modernismo, cada um com seu estilo. Movimento de tipo romântico que atingiu a todas as formas de arte, com edifícios notáveis como o Palácio da Música e a Casa das Punxes de Barcelona. Nesta época, assinala-se nesta cidade a presença de Antônio Gaudí, o arquiteto mais pessoal e que mais sobressaiu na Europa de princípios do século XX. Isolado das correntes contemporâneas, ele iniciou sua carreira debaixo da proteção do Conde de Guel, construindo edifícios inspirados na arte mudéjar espanhola, de raízes profundamente populares, em que encontra a solução de muitos problemas construtivos graças à habilidade dos pedreiros, mestres no manejo do tijolo e da carpintaria. Seu estilo atingiu completo desenvolvimento com a famosa Pedreira ou Casa Milá, no Passeio de Gràcia, em Barcelona, onde dispôs uma estrutura de pilares de pedra e vigas metálicas que lhe permitiram traçar uma planta absolutamente livre com um jogo verdadeiramente delirante de tabiques.
A coberta, semelhante à da casa Batló, tem a superfície entortada pelos jogos dos desvãos formados sobre arcos parabólicos de alturas diferentes, construídos com tabiques de ladrilhos. As chaminés são o verdadeiro arremate do edifício, e nelas a imaginação gaudiana transborda abundante e fecunda. Na cripta de Santa Coloma de Cervelhó, experimentou soluções com pilares inclinados e abóbadas de paraboloides hiperbólicos, que obtiveram na Sagrada Família forma definitiva e surpreendente. O sentido intuitivo das estruturas e sua viva imaginação fizeram de Gaudí o profeta da arquitetura moderna e do urbanismo, ensaiado na cidade-jardim do Parque Güell. Na França, além de Guimard, salientam-se Baltot, Tony Garnier e Auguste Perret, que usaram na arquitetura um novo elemento, o cimento armado. Na igreja de São João de Montmartre, no Matadouro de Lyon e na Casa 25 bis da Rua Franklin de Paris, cada um desses arquitetos deu a medida de suas possibilidades. Na América, formou-se uma escola peculiar na cidade de Chicago, onde se construíram os primeiros arranha-céus graças ao aperfeiçoamento de elevadores. Entre os arquitetos que mais se salientam, temos W. Le Baron Genet, Adler, Sullivan, R. Richardson, que se afastaram do ecletismo europeu, dando grandes lições de funcionalismo. O mais notável dos arquitetos dessa escola foi Frank Lloyd Wright, cuja personalidade sobressaiu em todo o mundo e deu a chamada arquitetura orgânica. Sua Falling Water House Racine é um monumento antológico da história da arquitetura, bem como o Guggenheim Museum de Nova York e o Imperial Hotel de Tóquio. A partir de 1893, com a Exposição Universal de Chicago, o ecleticismo invadiu o panorama arquitetônico norte-americano. Enquanto isso, iniciava-se na Europa uma nova época, baseada em outro modo de pensar e que levaria a arquitetura ao racionalismo. Primeiro ensaio metódico de aplicações dos novos materiais para a solução dos novos problemas nascidos do desenvolvimento industrial, do crescimento da população e do urbanismo integral. Foram os alemães Adolf Loos, Peter Behrens e Bruno Taut que iniciaram este novo momento. Loos, singularmente com seus edifícios de rotundas formas cúbicas e suas janelas alongadas, é quem melhor encarna o nascente racionalismo.